Fala, galera do Expresso Futebol, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? Vamos falar sobre a análise do segundo jogo entre o Desportivo e o Rio Branco e o que ocorreu nesse jogo para o Rio Branco sair com a vitória, né? E como que as equipes se comportaram. Tranquilo? Então vou botar o vídeo aqui, né? Do jogo para a gente começar a analisar, tá? Começando, a Desportiva, ela fez muito do primeiro jogo nesse segundo, na questão de criação, né? O Desportivo, nesse confronto, ao meu ver, saiu um pouco das suas características, né? Isso fez com que a equipe se perdesse em alguns momentos da partida, né? Não que não pudesse fazer esse tipo de jogada, mas o Desportivo tentou muito isso a todo momento, talvez tentando não dar para o Rio Branco contra-ataque, vou linkar isso ali na frente, para que o Rio Branco não se aproveitasse dessa transição ofensiva, né? Então, a Desportiva buscava a todo momento essa bola direta, ou tentando a corrida para o Marquinhos ali, mas na maioria das vezes era tentando o João para fazer o apoio frontal, o pivô, né? E a equipe conseguir sair, né? Como nesse lance aqui, o João tenta fazer o pivô e a equipe sai. Perceba, a equipe vai sair e aí o Desportivo tenta progredir durante o campo. E aí essa jogada foi, como eu mostrei semana passada no vídeo do jogo anterior, ocorreu bastante lá. E aqui novamente, percebo que mesmo com tempo e espaço para o zagueiro poder andar, né, o Rio Branco, né, ali deixando o Desportivo um pouco com a posse, né, tendo que criar mesmo, né, não subindo para gerar espaço nas costas. E aí mesmo com tempo e espaço para o zagueiro correr com a bola, ele prefere achar o pivô do João e para a equipe tentar já quebrar duas linhas do Rio Branco de vez e conseguir progredir em direção ao ataque à defesa do Rio Branco, né? Aqui já no segundo tempo, e mesmo com as mudanças ali, né, no segundo tempo, o Desportivo continuava, o Rio Branco aí já mais um pouco atrás, porque ele estava com 1-0, né, a postura do segundo tempo foi um pouco mais defensiva, querendo defender o resultado, e a Desportiva, mesmo na região central do campo, ali, ó, podemos ver aqui, eu voltar, um espaço para andar, podendo rodar a bola, buscava essa bola direto no João, para tentar fazer esse pivô e criar alguma chance ali já de frente para o gol, né? Não tendo muito sucesso na maioria das vezes, mas tirando sem algum perigo, né? Porque eu conseguia progredir e chegar perto da área adversária, mas não tirar um perigo real, né? Chegar mais atenção ali e rondar a área a todo momento, tendo que a defesa do Rio Branco tem uma concentração muito grande nesses momentos para não ceder espaço, né? Mas assim, foi muito pouco dentro da Desportiva produzido no campeonato, essa questão nesses dois jogos, a oração ofensiva não conseguiu produzir muito além disso, né? Tentava ali com a posse, o Desportivo, a sensação de quem via as partidas, o Desportivo para estar mandando no jogo, em questão de posse, né? Mas pouco produzia, ou rodava muita bola, ou tentava fazer essa ligação direto no pivô com o João, e a partir disso progredir por todo o campo, né? E aí tem uma das explicações, talvez, para não perder a bola e dar o que o Rio Branco queria, que era o contra-ataque. O Rio Branco queria o contra-ataque, estava bem nítido isso, e o Rio Branco foi melhor do que se propôs a fazer. Porque esses contra-ataques, desde o início do jogo, foram bem nítidos, que o Rio Branco conseguia de imediato gerar uma superioridade ali, quando ganhava a bola lá no ataque. Vamos ver aqui nos vídeos. Como nesse lance. Apesar de não dar certo, já se nota uma pequena intenção. Perceba que ao ganhar a bola, o Maranhão já tenta ligar direto. Esse passe era por cima da defesa, para pegar alguém em velocidade, né? No caso, tinha o Matheus aqui, o centroavante. E por mais que não tenha dado certo de início, já se vê a partir daí o que o Rio Branco queria na partida, né? Ali estava em loco no jogo, a arquibancada já ficava bem nítido, né? Que o Rio Branco não ia pressionar tanta saída, deixar o Desportivo criar, e ao roubar a bola, queria ser bem vertical e direto. Isso deu certo durante a partida, né? Não foi tão bem aproveitado, mas deu certo. Como estarei mostrando, né? Mais uma vez, o Rio Branco rouba a bola e consegue criar uma superioridade. Ó. Perceba que ali no corredor central tem um 3 contra 2, né? Para dar o bote lá no Maranhão e acaba ficando 3-2. E o objetivo que o Rio Branco queria criar, sair rápido e pegar a defesa esportiva desprotegida, né? Inferioridade para poder criar situações de gol. Como eu disse, né? No Rio Branco não conseguiu capitalizar isso de forma
perigo de gol tão nítido, né? Mas em relação à ideia, né, o treinador ele consegue propor, ele consegue ir até ali, né? A partir dali depende do jogador para finalizar a jogada. E aí, o jogo dos jogadores, como a gente costuma dizer, né? Mas a questão de ideia, questão de ideias e intenções, o Rodrigo pareceu ser nesse segundo jogo, né? Conseguindo sair rapidamente, como novamente, ó, outra jogada que ele busca a ligação direta ali, mas não é uma ligação direta feita de qualquer forma. Você perceba que toda vez que o Branco pega a bola, o Matheus andava e fazia companhia ao centroavante para gerar ali uma igualdade com os zagueiros, ficando no mano a mano quase, às vezes. E o time conseguia progredir. Então o Rio Branco foi muito feliz em jogar dessa forma. O gol saiu assim, mas não nessa jogada em específico. Eu vou mostrar também que não foi o acaso, né? E novamente mais uma jogada. Foram muitos durante toda a partida que o Rio Branco consegue sair rápido e gerar. O Maranhão vai entrar ali e vai gerar um 3-2. De repente, e se o Maranhão, na verdade, atrapalhou, não atrapalhou o outro nesse lance. Acho que foi o lance mais perigoso do Rio Branco no jogo, tirando o gol. Enquanto o jogo esteve normal, né? Porque depois da expulsão, o Desportivo se lançou para frente, aí abriu o mesmo campo. Mas jogo 0-0 ali, situação normal de jogo. Foi o lance o maior perigo do Rio Branco foi esse. Também um contra-ataque, mas se embolaram na hora da finalização e não gerou gol, né? E aí saiu o gol. Como eu disse, né, o Rio Branco buscava esse contra-ataque, né, mas não esperava que esse contra-ataque sairia de um escanteio. Um jogo tão tenso como esse, a Desportiva teve esse descuido de tomar o gol no escanteio, mas a Desportiva, não só no escanteio, mas com bola rolando, estava muito desprotegida ali após perder a bola. E aí no escanteio isso ficou mais evidente ainda. A equipe perdeu a posse e tinham 3 jogadores na sobra, né? E em dois tapas aí tirar os jogadores, ficou 2-1. E após isso contou um pouco com a sorte, né? Mas teve mérito pela arrancada. Vou falar que é sorte, mas teve um mérito total da arrancada. E dar tapas longos, né? Não parar para driblar. Dar tapas longos, eu venho dizendo isso durante toda a competição, que o Matheus tem que se utilizar mais disso, de já dominar a bola, fazendo o que ele fez aqui. Obviamente que aqui a bola já se colocou à frente para ele, né? Mas vou voltar aqui um pouco. Perceba que ele já espera a bola passar para dar o tapa na frente. O Matheus tem que fazer mais isso durante o campeonato. Se ele voltar agora no segundo jogo, acho que primeiro ele está fora por lesão. Se ele conseguir dominar a bola orientada dessa forma, para botar na frente, dando tapa longo, ele vai ser um jogador muito mais útil do que ele já é para a equipe. Porque ele tem. Isso é o melhor do jogo dele é esse. Né? Essa corrida com campo aberto e que ninguém pega mesmo aqui no estado. E aí ele conta com a sorte e finaliza para o gol, né? Então, por mais que tenha sido uma jogada de escanteio, talvez uma jogada típica, assim, mas o Rio Branco buscou todo momento isso, recuperar a bola e já acelerar, porque não sei se foi no estudo durante a semana, foi programado, aí só o Rodrigo pode responder, nitidamente buscava igualar lá, ou gerar uma superioridade numérica durante a transição ofensiva e para se aproveitar dessa igualdade e superioridade rapidamente. Né? E aí, assim, para ver que esse escanteio não foi algo também tão atípico assim, no segundo tempo, mais um escanteio, o Desportivo se desprotegeu. Né? Ainda não estava em uma expulsão, estava 1-0 aos 14 do segundo tempo, ou seja, ainda não era um desespero total. E mais um escanteio, o Rio Branco consegue sair, né, e criar, até de uma forma mais lenta, mesmo assim, a recomposição do Desportivo estava muito ruim nesse jogo. O Rio Branco consegue criar perceba, de repente mesmo, não saiu tão rápido enquanto os outros lances, mas se o jogador do Rio Branco consegue dar um tapa pro meio, pega um 4-2 ali. Atrasou um pouco a jogada, aí sim chegou mais gente. Mas ainda assim uma superioridade. Né? Ainda assim mostra como o Desportivo demorou a recompor durante toda a partida. Isso foi primordial, né? Porque se o Desportivo tem as ações do jogo ali com a posse, não consegue criar, mas o Rio Branco não consegue criar nada, fica muito tranquilo para o Desportivo a situação do jogo, porque a questão da falta é psicológica, né? Se o adversário não me incomoda, eu me sinto confortável. Isso gera, no jogo de alta tensão, gerar conforto. Isso melhora a minha tomada de decisão, porque eu estou mais confortável. Consigo ter um pensamento positivo, porque o adversário não me incomoda, então em qualquer momento eu vou achar o gol. Mas não, o Desportivo ficava com a posse, não conseguia criar tanto, e o Rio Branco sempre pegava, estocava lá e tentava criar uma situação de perigo.
Isso vai minando a confiança do adversário. E o Desportivo não conseguiu consertar isso durante a partida, essa transição defensiva. E aqui outra questão que eu não sei, né, até que ponto isso foi algo premeditado, né? Eu pensando por mim acho que sim, mas novamente só o Rodrigo pode responder. Quando saiu a escalação do Neguete, né, voltando à titularidade, ali na arquibancada, eu conferindo as escalações, comentei com um colega meu que, né, tentando pensar o porquê disso, né? E durante a partida eu acho que ficou bem nítido. Se não foi essa a ideia, saiu muito bem por isso, porque com o estilo de jogo nervoso, jogo empatado 2-2, podendo ficar tenso no final da partida, durante a partida também, criando poucas oportunidades, vamos buscar muito cruzamentos. O Neguete, por sua altura, ele consegue defender muito bem a área, consegue da pequena área ali, aquele espaço da pequena área ali, ele consegue defender muito bem, né? Tem que ser um cruzamento muito preciso para ele não alcançar ou alguém chegar antes, antecipar, ou ele sair errado. Então, isso foi o outro ponto mundial da partida, né? O Neguete protegendo a área, a Esportiva não conseguiu se aproveitar desses cruzamentos. E Neguete foi muito bem nessa questão de proteger a área pelo alto. Então, eu gostaria até de saber do Rodrigo se foi algo pensado isso. Talvez não seja só isso, mas se foi uma das coisas que influenciou nessa troca novamente no gol, né? Porque, não sendo de propósito, foi muito eficaz nesse sentido. O Neguete sempre protegendo a área. E depois da expulsão, então, baixo, isso aí ficou primordial, assim, foi primordial. Porque você sentia segurança que o Desportivo não conseguiria fazer gol de bola aérea, porque tinha toda a defesa ali, né? Ficou mais postada, e se a defesa não cortasse, o Neguete estaria ali para tirar com a mão. Então, os pormenores aí do jogo que fazem a diferença, esse foi um dos que talvez tenha passado batido, mas essa questão do Neguete foi bem importante para o Rio Branco sair vitorioso também. Quanto mais nesse final de jogo, como vimos aqui nos vídeos, né? Mauri foi no final de jogo. Durante a partida também teve, porque isso condiciona, né, o adversário, é o que eu falo. O jogo é muito psicológico também. Se o adversário vê que o goleiro cobre bem a área, ele vai pensar antes de cruzar, ele vai querer cruzar de forma melhor, às vezes vai até errar, né? Porque ele vai se sentir incomodado, ele não vai cruzar de qualquer forma. E o jogo passa muito por isso, sempre falo. Tem que criar situações incômodas para o adversário. E o Neguete criou isso na questão de cruzamento para o adversário para o Desportivo. Beleza, galera. Foi basicamente isso, os semis, né? Polêmica de arbitragem deixa da galera do campo. Achei que foi um pênalti, outro não. E é isso. Próximo final agora, primeiro jogo, terça-feira, outro domingo. A gente volta aqui na quarta-feira que vem. Aí sim, com uma live, porque o jogo vai ser na terça. Com uma live falando sobre o jogo Porto Vitória e Rio Branco, primeiro jogo da final. Tranquilo? Abraço, comentários aí. Curtam, compartilham. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.